Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir de agora eu vou passar para vocês aí o que aconteceu, né, de mais quente aí no mercado financeiro da semana passada. E pessoal, já dando alguns recados aqui, muito importante, tá? Que tudo que a gente conversa aqui, nós temos as nossas matérias, né? Os nossos artigos que saem lá no portal da Estúdio 92, né? Então, entre lá no portal, lá a gente vai falar tudo que a gente fala aqui, nós vamos falar nos artigos lá também. Não se esqueçam de você que está vendo aí pelo YouTube se inscrever, né, curtir a nossa página do YouTube da Rádio 92 e lá no Instagram também, né, pessoal, Rádio Estúdio 92.3 FM, no Instagram também, sigam a gente. E se você quiser seguir também o Resenha de Mercado, nós temos o nosso Instagram, Resenha de Mercado JF, e o nosso canal do YouTube também, Resenha de Mercado JF, onde esse episódio que tá saindo aqui, esse programa tá saindo aqui, sai agora às 13 horas na rádio e depois vai sair no nosso canal do YouTube lá também. E lá também você tem lá um link para você se inscrever na nossa comunidade, onde a gente debate sobre investimento, sobre uma coisa assim bem descomplicada, né? Para você que é pequeno investidor, médio investidor, até grande investidor, você empresário, a gente mostra como que você pode proteger o teu patrimônio e quão importante é você conhecer de mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Então, dados os recados, né? Não esqueçam de se inscrever lá. Vamos começar aqui as nossas notícias da semana, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui, dar uma passada na questão do dólar, né? Então, vamos começar aqui pelo Ibovespa, né? O Ibovespa fechou a semana nos últimos 5 dias, né? De segunda a sexta-feira, passada agora com um ganho aí de 2,56, né? A 133,953 mil pontos. E o acumulado do mês, né, do Ibovespa, pessoal, tá em quase 1%, tá? O acumulado do mês não, o acumulado do ano até agora, tá? Então nós temos o acumulado da semana de 2,56 e o acumulado do ano aí de 1%. Será que agora o Ibovespa decolou? Será que o Ibovespa realmente dessa vez ele decolou? Ele vai tracionar? Será que é isso que vai acontecer no mercado, pessoal? Será que é isso que realmente que tá acontecendo? Bom, no decorrer aqui da nossa programação, das informações que a gente vai passar para vocês, você vai tirar suas conclusões, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês entendam isso. Mas a minha visão, né, é que realmente nós estamos com mais um voo de galinha, né? Muitos analistas falam que agora é hora de Brasil, que agora tem que comprar, que o Brasil está fadado a crescer nos próximos anos aí. Eu não acredito muito nisso, não é porque eu torço contra o Brasil, muito pelo contrário, eu amo meu país, a gente tem que batalhar o máximo que a gente puder para melhorar o nosso país, mas o que a gente está vendo no mercado mundial, que influencia aqui na nossa política econômica, que acaba influenciando aqui, a gente vê que, de repente, essa queda do dólar aí, e essa subida da Bolsa de Valores aí é movimento de curto prazo. Então, assim, pessoal, toma muito cuidado com o movimento de curto prazo. Muito cuidado com o movimento de curto prazo. Porque no curto prazo, o mercado começa a subir, né? O investidor sardinha, que é aquele que só vê o curto prazo, ele vai lá e investe. Aí quando ele investe, o mercado começa a cair. Aí ele vende, aí ele perde. Aí o mercado começa a subir de novo, ele investe. Aí ele perde de novo, que o mercado começa a cair e ele vende. Então, a nossa ideia aqui de investimento é investimento de longo prazo, é mentalidade de sócio, é o que eu sempre falo para todas as pessoas que eu converso, é a minha forma de investir, é como eu estou me expondo no mercado há mais, né, de 10 anos, e isso me trouxe muitos ganhos porque eu tenho essa mentalidade que bolsa não é cassino, mercado financeiro não é cassino, você tem que ter visão de sócio. Você olhar para alguma empresa, olhar para algum mercado, será que eu posso ser sócio daquele país? Como que você pode ser sócio de um país? Você pode comprar o ETF que replica as maiores empresas daquele país, como tem no México, como tem nos Estados Unidos, como tem o ETF do Brasil, como tem o ETF da China, como tem o ETF da Índia. Se você quer saber mais, entra lá na nossa comunidade que a gente conversa sobre isso lá. E se você também quiser deixar suas perguntas aqui no portal ou mandar lá no Instagram, Resenha de Mercado JF, manda suas perguntas lá que eu vou responder na próxima semana aqui no programa, tá bom? Resenha de Mercado JF, manda no direct lá para mim que eu vou responder para você. Então a nossa visão é visão de longo prazo. Será que a longo prazo você investidor, você quer ser sócio do Brasil? Você quer ser sócio do Brasil? Isso a gente vai ver aí nos próximos slides aí. Tá bom, pessoal?
E, né, o Bitcoin, ele fechou aí os últimos 5 dias, né, com uma queda de 0,46%, né, a 321.948 reais. E no acumulado do ano, tá? Olha o acumulado do ano. O Bitcoin tá com 50% de rentabilidade, tá? 50,16, tá? Em 300, a média, né, 321.948. Então, um ganho de no ano, nós estamos gravando esse programa no mês de agosto agora, no ano com quase 50% de rentabilidade. E aqui, pessoal, uma notícia bem interessante que saiu na Exame, tá? Falando sobre o Bitcoin, né? Próxima parada do Bitcoin. São os 100 mil, diz investidor milionário. Temos um grande investidor, né, que é o Arthur Hayes, né, conhecido por defender os investimentos na criptomoeda. Afirma que injeções de liquidez no mercado beneficiam o Bitcoin. Pessoal, esse aqui é um grande investidor, você que está vendo nas redes sociais, está vendo o slide aqui, esse cara, ele é um grande investidor do Bitcoin, tá? É um grande entusiasta do Bitcoin, e ele diz que o motor de crescimento do Bitcoin nos próximos meses e nos próximos anos será a injeção de liquidez nos mercados. O que ele quer dizer com isso? Que nos próximos anos, como os governos têm feito nos anos anteriores também, a tendência é que os governos comecem a injetar dinheiro, injetar moeda, né, imprimir moeda, né, que não é mais forma de impressão, eles simplesmente vão lá no computador lá do Banco Central e digitam o número lá e cria essa moeda, né? Essa injeção de liquidez. Porque é uma coisa muito lógica. Quanto mais você imprimir moeda, maior oferta, né? Menor vai valer o produto. Quanto mais oferta tem o produto, menos escasso ele é, menos ele vale. E a moeda é a mesma coisa, né? Lembrando que a moeda fiduciária, a moeda que os governos imprimem, hoje são dívidas. Na verdade, não é moeda, isso é uma dívida. Quando o governo está emitindo uma moeda e está fazendo uma dívida, né? Ele está fazendo uma dívida. Quem tem que pagar essa dívida são todos os sócios dessa grande empresa que é esse país, ou seja, nós. E o que isso tem a ver com o Bitcoin? Como o Bitcoin ele é finito, ele é uma moeda finita, né? O Bitcoin já foi minerado aí, como se fosse impresso, né? Já foi minerado aí mais de 97%. Quando ele chegar a 21 milhões, ele vai ser limitado, ele não vai se multiplicar mais. E o que esse investidor quer dizer? Que quanto mais os estados forem imprimindo moeda, quanto mais desvalorizar as moedas, mais o Bitcoin vai se valorizar. Assim como o ouro, né, vem se valorizando ao longo dos anos aí, que acaba sendo uma reserva de valor. Eu acredito que o Bitcoin é sim, mas a maior virtude do Bitcoin, tá? Para mim, não é essa. Essa é uma delas, mas para mim a maior vantagem do Bitcoin é você ter segurança, você conseguir fazer alguma coisa sem a mão do Estado lá. O Bitcoin, ele não tem como o Estado tirar teus Bitcoins se tiver numa wallet, né? É o único ativo que você consegue levar para o caixão. Que depois, se por exemplo, se alguma pessoa ou alguém não tiver as palavras-chave lá para acessar os teus bitcoins, ninguém consegue acessar. Quando ele está numa odd, mais ninguém consegue acessar. Somente você consegue acessar. Tanto é que se eu não me engano, tem mais de 5 milhões de bitcoins, né, que já foram perdidos, porque as pessoas perderam a senha, enfim, tem vários casos aí que muitas pessoas acabaram perdendo os bitcoins porque não tem acesso. Então, assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu acho que para mim a maior vantagem do Bitcoin, tá, é realmente um sistema paralelo ao sistema do Estado, onde o Estado não vai ter poder de depreciar essa moeda ou de fazer qualquer coisa com essa moeda, tá? Essa é a maior vantagem. A segunda, para mim, realmente é isso, que quanto mais os governos imprimirem dinheiro, mais o Bitcoin, que é finito, ele tende a se valorizar. E se você não conhece o Bitcoin, se você desconfia de como funciona o Bitcoin, entra lá na nossa comunidade, que a gente vai conversar com você. Agora, o que eu escuto muitas pessoas falar, mas eu vou vender tudo, vou só comprar Bitcoin. Veja, pessoal, não é recomendação de venda, nem de compra, nem de manutenção, mas eu não acredito nisso. O que eu acredito? É que o Bitcoin é mais uma diversificação de investimento. A minha carteira de investimentos, ela é totalmente diversificada. A maior parte do meu patrimônio está fora do Brasil, né? Eu tenho uma parte do meu patrimônio, sim, investida aqui no Brasil, e eu tenho em vários e vários segmentos de investimento. Porque você não pode colocar os ovos em todas as cestas. É como você é empresário, né? Você é empresário, se você trabalha só num segmento, se tiver problema naquele segmento, o que vai acontecer? A tua chance de quebrar é muito grande. Então, quanto mais diversificado for os segmentos de investimento que você tiver, né? Mais tranquilo, mais segurança você vai ter. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima lá.
E aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho de dólar. Vamos falar um pouquinho de dólar. SP500, tá? Nos últimos 5 dias. Veja aí, ó, o mercado americano, nos últimos 5 dias, teve quase 4% de alta, tá? Nos últimos 5 dias, fechando aí a 5.554 pontos, tá? E no ano, tá? No ano o acumulado tá em quase 18% o acumulado. Se você pegar a nossa bolsa brasileira, o Ibovespa, o acumulado do ano não tá nem em 1%, fora a diferença do dólar, né? E se você pegar o dólar aqui, né? Nós estamos aí com acumulado de quase 17%. É aquilo que eu falei já em vários programas, né, pessoal? Sempre é hora para comprar dólar, sempre é hora para você fazer investimento em dólar, né? E falando um pouquinho aqui, tem uma matéria da Infomoney, né? Dólar volta a cair e fecha a 5,46 na semana. Moeda tem baixa de 0,87 ante o real. Dados dos Estados Unidos afastaram temores de recessão e possível aumento da Selic impulsionam a queda do dólar. Pessoal, coisa muito importante. Dólar caindo sempre é compra, tá? Sempre é acumulação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o dólar, independente do valor que ele esteja, pessoal, nós já tivemos dólar a R$1, 1 por 1, e hoje está 5,50 e a tendência é subir mais. Então o dólar sempre é compra. Não é nenhuma recomendação, tá? Mas dólar sempre é compra, tá bom? O que fez, o que tá fazendo o dólar cair e, consequentemente, a nossa bolsa subir um pouquinho? São dois fatores. Primeiro, começo da semana passada, se eu não me engano, o final da semana retrasada, nós tivemos um dado lá da criação de emprego nos Estados Unidos, onde nós tivemos uma criação muito menor do que a esperada. E o que aconteceu? Ligou-se o alerta no mundo, né? A gente sabe que a China está passando por um momento bem difícil, isso já é dado, a China está em recessão, só não vê isso quem não quer, né? Tem até falas lá de presidente de siderúrgica estatal falando que ele nunca viu, né, o que está acontecendo hoje na China. Ele falando isso, e se ele falou isso é porque o governo autorizou. Então realmente a China realmente está desacelerando forte. E os Estados Unidos a gente ainda não sabe se realmente eles estão desacelerando, se vai ter o tal do pouso suave, se vai ter o pouso forçado, se realmente vai entrar em recessão ou se não vai. Mas, pessoal, o que você tem que entender? Que dólar sempre é compra. Você vive no Brasil, a tua moeda é real, dólar sempre é compra. Então, nessa semana agora, vieram outras notícias, né, de que realmente o mercado americano ele está se estabilizando. A inflação está caindo, né, e o desemprego não está acelerando tanto, a produção não está desacelerando tanto. Então, nós estamos num pouso suave. O que isso quer dizer? É que os americanos, né, o governo americano, eles estão conseguindo regular a economia lá, equilibrar a economia sem que haja uma recessão. Aí o que acontece? A gente teve uma outra notícia aqui no Brasil também, né, de um pretendente, né, ao Banco Central, que todo mundo está apostando que vai ser ele que vai ser o presidente do Banco Central, que é o Galípolo, que ele falou que ele vai ser, que ele vai tomar todas as medidas que forem necessárias para manter o real dentro do patamar e manter a taxa de juros dentro do patamar que ela precisa. A gente tem um grande temor porque em dezembro sai o nosso presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, ele sai e o presidente da República vai indicar uma outra pessoa. Todos apostam nesse Galípolo, né, que ele já está lá no Banco Central, mas todo mundo aposta que ele vai ser o presidente. E a gente tem um receio, né, o mercado tem um receio de que ele sofra influência do presidente, que já falou que queria que baixasse a taxa de juros aí, e o Campos Neto está fazendo uma coisa muito boa, que é segurar a taxa, que é segurar a nossa inflação. Aí alguns especialistas falam assim, não, mas nós estamos com uma inflação de menos de 4% e a nossa taxa de juros está em 10,25%, isso é um absurdo, gente. Se a nossa taxa de juros fosse tão boa, não teria saído tanto investidor do país. Agora eles estão voltando esses últimos meses, mas saiu muita gente. Nem essa taxa de juros de 10 e lá vai bolinha segurou os investidores aqui. Então quer dizer sim que o presidente do Banco Central ele tinha que segurar e ele está fazendo um baita trabalho sim, tá? E já existem rumores de que em setembro a gente possa aí voltar a aumentar a Selic para que a gente segure a nossa inflação. Então o que o mercado viu, o que os investidores viram? Bom, o país está preocupado, o governo está preocupado com a inflação, né? Muitos dizem aí que a única coisa que o governo se importa é com o dólar, porque se o dólar começa a aumentar, ao começar a aumentar a inflação, as coisas começam a ficar muito caras, aí o povo vai cair na pele do governo. O que eu acredito, pessoal?
eu vou deixar pela imaginação de vocês. Vocês acham mesmo que o próximo presidente do Banco Central vai entrar lá, não vai ser influenciado pelo governo? Não vai baixar a Selic na marra, como a nossa presidente lá de 2013, 2014 ela fez? O que vocês acham? Eu não vou apostar. Eu estou apostando as minhas fichas em outro lugar. E se você quiser saber mais, entra lá na nossa comunidade, que daí lá nós vamos bater papo. Mas fica a imaginação de vocês aí. Eu não vejo horizonte azul pro Brasil aí nos próximos anos, pessoal. Não vejo horizonte azul no questão dos investimentos nos próximos anos. Falando, né, como empresário também, como homem que está na indústria, está no varejo também, isso traz muitas oportunidades. Tá? Muitas oportunidades, porque se o governo baixar a Selic e nós tivermos uma expansão monetária, uma expansão de crédito, isso vai respingar lá no varejo. A tendência do varejo é acelerar, né? A tendência é que o PIB aumente, né? Porque o PIB basicamente é gasto, e isso a curto prazo é muito bom, porque o varejista, o industrial vai ganhar dinheiro a curto prazo. Mas lá na frente essa conta vai vir. Sabe por quê? Porque nós não estamos crescendo em cima de produção de riqueza. Nós estamos crescendo em cima de crédito, em cima de expansão monetária, em cima de gasto de governo, que são coisas que não vão trazer contrapartida. É a mesma coisa de você ir lá no teu banco e pegar um cartão de crédito com 100 mil reais de limite. Durante 3 meses você é rico, você ganha 33 mil reais por mês, você pode gastar, só que vai chegar uma hora que você vai ter que pagar esse cartão de crédito com juros. É assim que o governo vem operando. E olhando por esse prisma, eu não vejo, em 2028, 29, até 2026 aí, eu não vejo uma economia, coisas boas pro Brasil. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, queria falar um pouquinho com vocês sobre um segmento de investimento que são os fundos imobiliários. Vocês já ouviram falar dos fundos imobiliários? Pessoal, fundo imobiliário, deixa eu explicar para vocês. O que é o fundo imobiliário? Fundo imobiliário, o nome já fala, né? É um fundo onde uma empresa, um gestor, né? Ele capta dinheiro, compra alguns imóveis e ele administra aqueles imóveis, tá? Hoje no Brasil, nós temos fundos imobiliários de várias coisas. Nós temos fundo imobiliário de laje, de escritórios, de hotéis, nós temos fundo imobiliário de várias coisas, de terras agrícolas, nós temos fundo imobiliário de silos, tá? E é um tipo de investimento que eu gosto muito. Aliás, né, depois da eleição de 2022, é o único tipo de ativo que eu continuo comprando no Brasil. Por quê? Qual que é a diferença do fundo imobiliário em relação a um imóvel, por exemplo? Então, o fundo imobiliário, ele vai lá e ele compra aquele imóvel, tem um administrador, esse administrador ele administra ali, né? E todos os meses, né? Você recebe ali que seria um aluguel, né? Que seria os seus dividendos em relação à parte daquele imóvel. E olha só que legal. Por exemplo, a maioria de nós não temos dinheiro para comprar um prédio lá na Faria Lima ou comprar um galpão de distribuição onde o Mercado Livre atua lá no ABR lá em São Paulo, próximo à cidade de São Paulo. Nós não temos esse dinheiro, né? É muito restrito, mas você pode ser sócio através dos fundos imobiliários, através das cotas. Então você pode ser sócio dos melhores imóveis do país, de terras, através das cotas do fundo imobiliário que são negociados na B3. É muito legal, é um tipo de investimento que eu gosto bastante. Por quê? Porque ele é mais seguro do que o mercado financeiro. Quando eu digo mais seguro, eu quero dizer que ele oscila menos. É como se você estivesse comprando um pedacinho daquele imóvel. Você vai lá, compra a cota e você vai receber, né, um dividendo que seria um aluguel referente àquela cota. Detalhe, fundo imobiliário, em tese, ele não pode se alavancar, tá? Ele é mais seguro por causa disso. Se ele quiser comprar alguma coisa, ele, em tese, fundos de tijolos que a gente fala, né? Porque existem fundos de CRI, né? Fundos de dívidas, então dívidas lá imobiliárias, dívidas do mercado de agronegócio, tem fundos que são de dívidas, eles compram as dívidas e administram essas dívidas. Eu não gosto desse tipo de fundo porque o fundo imobiliário, na minha visão, é um tipo de investimento onde você busca um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança. E esses fundos de dívida, primeiro, são fundos muito difíceis de você estudar eles, porque você tem que entrar lá, são milhares e milhares de dívidas de pessoas e de empresas lá que você tem, tá? Então é muito difícil de você fazer a avaliação desse fundo. E o fundo de tijolo não, você tem o fundo lá, você tem a despesa, você tem o valor do imóvel, você tem a valorização do imóvel, você tem quanto que ele distribui. É muito mais fácil. E qual que é o legal do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele não é tributado o imposto de renda do aluguel que você recebe, ou seja, do valor da cota que você recebe. Então, se você recebe lá, tem fundo imobiliário hoje que paga 10, 12% ao ano
sem imposto de renda. Então, por exemplo, se você colocar o teu dinheiro num CDB, se você colocar o teu dinheiro no Tesouro Selic, você vai receber a rentabilidade, mas vai ser descontado o imposto de renda. O fundo imobiliário, ele não é descontado. E hoje tem fundo imobiliário, como eu falei para vocês, que está pagando mais de 10% ao ano sem imposto. E qual que é o legal disso? Hoje, se você tiver um imóvel, né, e alugar esse imóvel, seja ele comercial, ou seja ele, né, para moradia, é muito difícil que você consiga 0,5 de retorno em aluguel desse imóvel. E se você conseguir, você sabe que você tem que pagar 27% de imposto de renda daquele aluguel. Então, o que acontece? Você tem um imóvel lá imobilizado, você precisa alugar e você aluga ele, e você recebe lá, quando recebe muito, 0,5, né? E o fundo imobiliário, ele paga mais de 1%, né? Você tem uma gestora administrando aquele fundo, e o legal qual que é? Que você tem a cota do fundo. Que a hora que você precisar, você tem liquidez, você pode vender aquela cota ali como se fosse uma ação. Detalhe, tá, pessoal? Você pode comprar a cota, ela pode desvalorizar ou ela pode valorizar. Quando a cota valoriza e você vende ela com lucro, você tem que pagar, né, o imposto de renda sobre a venda do lucro, sobre o lucro, tá? Agora, sobre os dividendos, você não paga. E o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% do que ele recebe de caixa ali, do regime de caixa dele. Então é um investimento muito interessante. Se você quiser saber mais, entra em contato com a gente lá através da nossa comunidade, do nosso Instagram, manda pergunta para mim lá que eu vou respondendo para você. E também tem artigo no nosso portal falando sobre os fundos imobiliários, tá, pessoal? É uma mobilidade muito legal e ainda tem poucos investidores no Brasil, tá? Ele vem crescendo nos últimos anos aí. Eu acho muito interessante porque você tem o imóvel lá e te dá a oportunidade, muitas vezes, de comprar cotas que estão abaixo do valor patrimonial. Por exemplo, existe hoje um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de fazenda. Ele tem 6 fazendas e ele arrenda a fazenda para agricultores, né? E eu tenho esse fundo na minha carteira. E olha só que interessante. Esse fundo, como eles estão com problema em 2 fazendas lá, os que arrendaram a fazenda acabaram se complicando, não conseguiram pagar e estão em processo de despejo das fazendas. Olha só que interessante. Esse fundo estava sendo negociado a 0,46 do valor patrimonial. Ele estava sendo negociado, aquela terra estava sendo negociada com mais de 50% de desconto em relação ao que ela vale, aquela terra. Em nenhum outro mercado você consegue ter esse desconto. O que aconteceu? Eu fui lá e comprei muito desse fundo. Não é nenhuma recomendação. Por quê? Porque é um desconto muito grande. Ah, mas é difícil você alocar 2 fazendas, é difícil você arrendar, daí os caras vão demorar para sair. Sim, tem esse problema, como você pode ter esse problema se você for arrendar a tua terra também. Como você pode ter esse problema quando você vai alugar a tua casa também, ou quando você vai alugar a tua sala comercial. Mas a diferença é que se chegar alguém lá, olha, a tua sala não tá alugada, vende ela para mim pelo metade do valor, você vai falar, você é louco, eu não vou vender. E o fundo imobiliário, as cotas acabam desvalorizando porque a curto prazo o mercado ele é irracional e ele te dá essas oportunidades de entrada. Então tem vários fundos de logística, fundo de salas comerciais que também desvalorizou bastante, né? Que você consegue entrar com valor abaixo do valor patrimonial. Isso é muito, muito, muito interessante. É um mercado muito legal. Se você quiser saber mais, entra no nosso portal ou veja lá nos nossos artigos, lá tem artigo falando sobre fundo imobiliário, tá, pessoal? E só falando um pouquinho aqui do índice, né, que é o IFIX, do fundo imobiliário, ó, ele fechou os últimos 5 dias aí com 1%, tá? E ele tá no acumulado do ano aí com quase 2%. O legal, pessoal, é que o fundo imobiliário também ele é menos volátil, tá? A volatilidade dele é bem menor do que a volatilidade das ações. Então é um tipo de ativo muito legal para você que quer entrar na bolsa de valores, que quer começar e ainda não começou, é um ativo de porta de entrada, tá? Porque ele é muito mais simples de você estudar, de você ver, a oscilação dele é menor, você vai passar menos calor, entendeu? Então é um ativo muito, muito, muito legal. Pesquisa aí sobre os fundos imobiliários. E se você tem dúvida, manda mensagem lá para mim que eu vou responder para você e respondo no nosso próximo programa, tá bom? E agora falando um pouquinho, pessoal, sobre o mercado de semicondutores, né? Eu já falei para vocês que o mercado de semicondutores é o novo petróleo, né? Tudo que a gente utiliza hoje, ele vai semicondutor. Essa câmera que eu estou utilizando, o notebook que eu estou fazendo a gravação, celular, enfim. Hoje vai até em relógio, né? Aqueles relógios smart hoje. Tudo vai semicondutor. O semicondutor, ele é
o novo petróleo. Tanto é que Estados Unidos e China têm travado uma guerra aí dos semicondutores, né? Os Estados Unidos tentando, investindo lá, subsidiando várias empresas, deu um caminhão de dinheiro lá para a Intel reinvestir, né? Para começar a trazer de volta essa produção. A TSMC está fazendo uma fábrica nos Estados Unidos também, a TSMC, que é a maior produtora, a maior empresa de semicondutores do planeta, tá? Que ela é de Taiwan, e daí tem toda aquela tensão com a China, né? Enfim, e ela está construindo uma fábrica nos Estados Unidos. É uma empresa que eu já invisto há bastante tempo também, através do mercado americano, não é nenhuma recomendação, mas é hoje a maior fabricante do planeta de semicondutores. Pesquisa um pouquinho aí sobre semicondutores, ou entra lá na nossa comunidade, que eu vou falar para você, que você vai entender a importância do semicondutor, tá? E aqui tem a notícia da Exame também dessa semana, né? Dados da TSMC mostram que a IA pode enfrentar o seu maior desafio, a falta de pessoas. Balanço da maior fabricante de hardware do mundo mostra que, embora a inteligência artificial esteja em alta, a falta de engenheiros técnicos qualificados ameaça o crescimento do setor. Então, pessoal, o que aconteceu? A TSMC ela tem uma demanda gigantesca, esse mercado de IA tem uma demanda gigantesca, mas estão faltando profissionais para trabalhar neste mercado. A gente sabe que está faltando profissional para trabalhar em todos os mercados, né? Agora você imagina, se o nosso mercado, por exemplo, né, eu que estou na indústria e no varejo, que estou há 25 anos aí no mercado no mercado financeiro e no mercado de vendas, né? A gente sente falta, né? Você que é empresário, pequeno empresário, você sabe como que tá para contratar às vezes um vendedor, às vezes um zelador. Você imagina um profissional qualificado desse aqui que você não consegue fazer esse profissional da noite pro dia. Isso vai impactar muito e isso pode acabar dando prejuízo para essas empresas e, consequentemente, desacelerar aí o crescimento da economia mundial, tá, pessoal? Isso é muito preocupante. E trazendo mais uma notícia para vocês aqui, eu sempre gosto de trazer, né, alguma notícia para a gente entender aqui o que está acontecendo com o nosso Brasil, né, pessoal? E eu não sei se vocês viram essa semana, eu até soltei, até fiz um vídeo falando em relação a isso aí, né? E foi aprovado agora na Câmara dos Deputados esta semana, né? O nosso comitê gestor, né? E o que vai ser esse bendito comitê gestor que ele tem a ver com a nossa reforma tributária? Olha que legal. Vai ser implementado esse comitê gestor, né? Agora com essa mudança, né, tributária. E esse comitê gestor vai ser uma autarquia ou alguma coisa muito parecida com isso, onde ela vai cuidar da distribuição do dinheiro dos estados e dos municípios. E olha só que legal. Por isso que eu falo para você, isso tem muito a ver com os nossos investimentos aqui e com a nossa vida como investidor. Porque olha, pessoal, o Brasil é uma grande empresa, né? Investidores do mundo vêm investir aqui no Brasil. Você vendo esse tipo de notícia, você investiria no Brasil? Todo mundo desacelerando, os nossos maiores clientes desacelerando, Estados Unidos desacelerando, China desacelerando, Europa desacelerando, todo mundo desacelerando. Os nossos maiores clientes vão começar a comprar menos. E o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma segurada e a gente vai enxugar os nossos custos. Não é isso que você faria na tua empresa? Pois é, mas a nossa grande empresa, o nosso grande Brasil, não vai fazer isso. Com a reforma tributária vai ser criado várias autarquias, várias outras coisas para gastar dinheiro e a gente vai ter que pagar do nosso bolso. Mas voltando, pessoal, o que vai ser isso? Vão ser 27 pessoas, né, que provavelmente vão ser escolhidas, né, pelo governador para cuidar das finanças de cada estado, e mais a federação, e mais 27 para os municípios. E aqui tem uma reportagem do UOL que eu achei muito interessante. Olha que lindo, pessoal. União vai financiar comitê gestor de estados e municípios com até 3,8 bilhões em 3 anos, tá? Dinheiro terá que ser devolvido para o governo federal com a correção de juros e servirá para instalar órgão que vai cuidar da arrecadação do novo imposto que nascerá com a reforma. Olha só que legal, pessoal. A União vai pagar 3,8 bi para esse comitê. Vão ser 27 pessoas, tá? Serão 6 órgãos e serão mais 9 diretorias, né? Imagina quanta gente vão ser empregada. E daí assim, governo, União, pagará 3,8 bi. Ou seja, traduzindo, nós vamos pagar. E olha que coisa interessante. Nós vamos pagar e depois nós vamos devolver com juro pro próprio governo.
Gente, pensando como investidor, que é o nosso foco aqui, pensando como empresa, tem lógica a gente investir num país assim? Os nossos governantes estão vendo que a médio e longo prazo o mundo está desacelerando. Nós vamos começar a vender menos. A soja está caindo, né? O minério está caindo. Que são coisas que a gente vê, nós somos vendedores de commodity. A nossa receita vai cair, a gente vai aumentar o gasto. É isso que você faria na tua empresa? E é isso que eu quero que você pense. Será que você investiria numa empresa dessa? É isso que o investidor estrangeiro pensa. E é assim que você tem que começar a pensar, né? A gente ama o nosso país, mas a gente tem que defender o nosso poder de compra, o nosso patrimônio. E esse tipo de notícia que mostra que o Brasil não é um país sério. Não é um país sério. Com essa reforma tributária, quantas autarquias vão ser criadas? 4 bilhões em 3 anos, que nós vamos pagar e nós vamos ter que devolver com juros depois, porque quem vai devolver são os estados e municípios. Ou seja, nós estamos bancando, mais uma vez, uma criação de cabide de emprego. Então, você pequeno empresário, você gestor, você enfim, você né, você cidadão, você tem que aprender a blindar o seu patrimônio. Você tem que tirar um pouco do teu patrimônio aqui do Brasil. Não é nenhuma recomendação. Porque vai chegar uma hora, pessoal. Pode chegar essa hora em que não vai mais tempo. Hoje nós temos uma janela. Por isso que você tem que conhecer várias classes de ativos e conhecer um pouco de mercado financeiro. Pessoal, eu tô no varejo e eu tô na indústria há 25 anos, tá? E nunca foi tão importante qualquer pessoa, qualquer gestor, você que está no mercado de trabalho, conhecer de finanças, conhecer de mercado financeiro. Porque hoje está muito mais difícil para ganhar e está muito mais difícil de você manter a qualidade, né? O poder de compra do teu dinheiro e poder manter o teu patrimônio. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final aqui do nossa resenha de mercado pela nossa Estúdio 92.3 FM. Voltamos na semana que vem às 13 horas, tá? E não se esqueçam de se inscrever no nosso Instagram, Estúdio 92.3 FM, no Facebook também, Estúdio 92.3 FM. Não se esqueça de se inscrever lá, olhar as notícias lá. Nosso portal, que tá sempre, toda semana tá saindo uma matéria nossa lá também. E no Resenha de Mercado JF, Instagram, Resenha de Mercado JF, o nosso YouTube também. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e valeu!